Olá, alunos. Sou o professor Alexandre Salles e vamos dar continuidade à nossa disciplina de práticas em saúde e segurança do trabalho. E em nossa segunda aula vamos abordar o laudo técnico das condições ambientais de trabalho. Também vamos abordar a respeito da insalubridade, da periculosidade em relação aos seus percentuais de adicional. E vou falar um pouquinho em relação aos anexos também da NR15. Então, acompanhe os slides. Nesta aula você terá informações fundamentais para entender a importância do LTCAT, né? Conhecerá os tipos de agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho e o significado para os termos insalubridade e periculosidade em relação ao trabalho. Vamos falar as primeiras definições em relação ao LTCAT, que é o nosso laudo técnico das condições ambientais de trabalho. É um laudo, né, elaborado com o intuito de se documentar os agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho e concluir se estes podem ou não gerar danos à saúde dos trabalhadores expostos a esses riscos, né? No caso, gerando aqui a insalubridade. Somente será revogado, ou seja, atualizado, sofrerá modificações, caso sejam introduzidas alterações no ambiente de trabalho, por exemplo, mudança de atividade, construção de um novo setor ou prédio, mudança do processo de trabalho, adoção de novas tecnologias, ou seja, no caso aqui o LTCAT, ele tem validade indefinida, ele é atemporal, ficando atualizado permanentemente enquanto o layout da empresa não sofrer qualquer tipo de alteração. Em relação agora à parte da elaboração do LTCAT, né, este documento, né, ele é elaborado por profissionais altamente preparados que atentam à complexibilidade do assunto e descrevam de forma detalhada todas as informações que se fizerem necessárias para que o especialista tenha condições de emitir parecer técnico conclusivo sobre os agentes nocivos. O laudo deve ser elaborado e ter como responsável técnico somente um engenheiro ou um médico do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, por serem especialistas no assunto e serem legalmente habilitados para exercerem a função em seus respectivos conselhos de classe. Para elaborar o LTCAT, são utilizadas as informações levantadas pelo Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA, em conjunto com a visita em loco, né, para a avaliação das condições proporcionadas pelo ambiente de trabalho. No caso aqui, você deve analisar os riscos existentes no local de trabalho, detalhando os agentes nocivos que podem ser, no caso dos agentes ambientais, né, que podem ser físicos, químicos ou biológicos, qualificá-los, né, através da utilização das informações contidas no PPRA, em conjunto com as medições para interpretação específica no laudo e assim ser concluído pelo especialista se há ou não algum tipo de agente prejudicial à saúde do trabalhador e se esse está acima dos limites aceitáveis em relação à segurança no trabalho. A empresa que não mantiver o laudo, o LTCAT, atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho, ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo, estará sujeito às penalidades previstas em lei específica. As empresas são obrigadas a manter o LTCAT atualizado em relação aos seus agentes nocivos que existem no ambiente de trabalho, devendo estar disponível para consulta sempre que solicitado, seja para comprovação ou não da exposição a agentes nocivos, por um médico ou perito do INSS, ou por auditor da Previdência Social. Vamos falar um pouquinho em relação aos agentes nocivos. São aqueles presentes no ambiente de trabalho e que causam danos à saúde do trabalhador. No caso aqui, são os agentes ambientais, que se dividem em três: agentes físicos, químicos ou biológicos. No caso aqui, os agentes físicos, nós podemos citar como exemplo ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, ou seja, os agentes físicos são formas de energia, né, que podem causar danos à saúde do trabalhador. Já os agentes químicos, né, nós podemos citar como exemplo aqui poeira, fumo, névoa, neblina, gás, vapor, ou seja, são compostos, substâncias ou produtos que podem contaminar o trabalhador ou por inalação, ou por ingestão, ou por absorção pela pele desses agentes nocivos. Em relação aos biológicos, nós podemos citar aqui as bactérias, fungos, vírus, parasitas, protozoários, ou seja, basicamente são micro-organismos causadores de danos à saúde dos trabalhadores.
Existem outros riscos prejudiciais que não estão presentes no ambiente de trabalho, que estão presentes no ambiente de trabalho e não devem ser confundidos com agentes nocivos, no caso, ou seja, agentes ambientais. Podemos citar aqui tanto os riscos ergonômicos como os riscos de acidente. Em relação aos ergonômicos, né, podemos ter como exemplo movimentos repetitivos, levantamento e transporte manual de peso, movimento vicioso, trabalho em pé, esforço físico intenso, postura inadequada, controle rígido de produtividade ou mobiliário inadequado. Em relação ao risco de acidente, podemos ter como exemplo comportamento inadequado do trabalhador, ambiente de trabalho com sujeira e óleo no piso, que podem causar alguma queda do próprio trabalhador, comportamento que proporciona alteração da rotina de trabalho, ou seja, uma rotina nova, com pouco tempo de treino do trabalhador, pode aumentar o risco de acidente. É importante lembrar que esses riscos, no caso que o ergonômico e o de acidente, não geram nenhum tipo de adicional de insalubridade ou de periculosidade, mas podem gerar afastamento devido às lesões provocadas por estes tipos de acidente. Em relação à medição dos níveis de intensidade, ou seja, da concentração dos agentes, é utilizado para medições inúmeros equipamentos que devem estar sempre calibrados. Por exemplo, podemos citar aqui o decibelímetro, o dosímetro, a bomba de amostragem de poeira e gases, o luxímetro, termômetros, entre outros. Aqui nós temos 3 exemplos, né, que vocês podem observar. Temos à esquerda o decibelímetro, ao centro o luxímetro e à direita o termoanemômetro. No caso do decibelímetro, ele vai medir a intensidade sonora, o luxímetro vai medir, né, a intensidade de luz, por exemplo, e o termoanemômetro, por exemplo, vai medir a questão da velocidade do ar, a temperatura do ar. Vamos falar um pouquinho agora direcionados às NRs, tanto a NR15 como a NR16. A NR15 trata das atividades e operações insalubres. São consideradas atividades e operações insalubres as que se desenvolvem acima dos limites de tolerância. No caso aqui, limite de tolerância, né, é a concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente que não causará dano à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral. Os anexos da NR15 estabelecem quais são os agentes nocivos e os critérios que caracterizam as condições de insalubridade. Aí você vai ter todos aqui os anexos do anexo 1 ao anexo 15. Por exemplo, o anexo 1 vai falar do limite de tolerância para ruído contínuo e intermitente. O anexo 7 vai falar em relação às radiações não ionizantes. O anexo 10 em relação à umidade. O anexo 14 em relação aos agentes biológicos, por exemplo. Em relação à insalubridade, né, a NR15 descreve lá no seu item 15.2 que o exercício de trabalho em condições de insalubridade assegura ao trabalhador a percepção adicional incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a 40%, no caso para insalubridade de grau máximo, 20% se o grau for médio e 10% para insalubridade de grau mínimo. Lá no final da NR15 tem uma tabelinha que mostra todos os percentuais correspondentes a cada tipo de agente nocivo, em referência exatamente a cada item do anexo. No caso, em relação ao anexo 1, que fala dos níveis de ruído contínuo e intermitente, caso seja um trabalho insalubre, esse adicional será de 20%, ou seja, é um risco médio. O 14, por exemplo, o anexo 14, que fala dos agentes biológicos, lá na nossa tabela, diz que o percentual pode ser 20% ou 40%, ou seja, vai ter risco médio ou risco grande. Lembrando que cabe à autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho, comprovada a insalubridade por lado técnico ou de engenheiro ou de médico do trabalho, devidamente habilitado, fixar adicional devido aos empregados expostos à insalubridade, quando impraticável sua eliminação ou a sua neutralização. No caso da incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado o de grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a percepção cumulativa. Ou seja, se você sofrer dois tipos de insalubridade, por mais de um tipo de agente, por exemplo, tiver um sendo de grau mínimo, outro de grau máximo, ou seja, 10% e 40%, você não somará esse percentual, ou seja, você não ganhará 50% adicional, apenas ganhará o de grau máximo, que será de
40%. Lembrando que a eliminação ou a neutralização da insalubridade determinará a cessação do pagamento desse adicional respectivo. Lembrando que a eliminação ou a neutralização da insalubridade deverá ocorrer com a adoção de medidas de ordem geral que conserve o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância e com a utilização de equipamentos de proteção individual. Vamos falar um pouquinho aqui da NR16, que fala das atividades e operações perigosas. Lá na NR16 temos que são consideradas atividades e operações perigosas as constantes nos anexos 1 e 2 da NR16. Podemos citar aqui NR1, anexo 1, atividades e operações perigosas com explosivos, anexo 2, atividades e operações perigosas com inflamáveis. Ainda são consideradas atividades e operações perigosas, também de acordo com a NR16, as atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas, as atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outra espécie de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou de segurança patrimonial. Lembrando também que o exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% incidente sobre o salário, sem acréscimo resultante de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa. O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que, porventura, lhe seja devido. Muito obrigado pelo participar da nossa aula, até logo e um abraço.